E aí, gente, tudo certo com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 4, tá certo? Só que hoje nós vamos adentrar nas informações de frequência que nós estudaremos hoje, beleza? Então, a gente viu nas aulas anteriores os tipos de gráficos e como interpretar esses tipos de gráficos, né? Vocês realizaram algumas atividades relativas a esse assunto e hoje nós iremos visualizar algumas partes que são primordiais para a interpretação desses nossos gráficos. Alguns conceitos que nos ajudam em várias pesquisas, tá certo? Como pesquisas científicas, pesquisas de desenvolvimento, muito utilizado também no IBGE, e também é um conteúdo, essa parte do nono ano, ela é um conteúdo já visto anteriormente, certo? Então, nós vamos apenas relembrar. Vamos lá. Primeiramente, nós vamos começar falando sobre uma noção básica de estatística. Nós, para começarmos a visualizar isso aqui, nós temos que ter alguma noção básica de estatística. Nós vamos começar vendo pela parte de definição. Deixa eu só pegar aqui o meu ponteiro, apontador laser. Pronto. Bem, a estatística é uma área de matemática na qual se utilizam métodos científicos para obter, organizar e analisar informações comuns a todos os dados apresentados. Essa parte é muito importante. Essa questão de obter, organizar e analisar informações é muito importante porque ela define basicamente o que é que seria a estatística, tá certo? E hoje, na nossa aula, nós vamos visualizar tudo isso numa única situação, beleza? Essas informações elas são expressas na forma de uma variável. Por exemplo, a altura de uma pessoa ou a cor de seus olhos. A variável é aquilo que nós iremos utilizar para descrever a nossa situação problema. Beleza? Então vamos lá. Mas antes nós devemos entender o que é variável. A variável ela é uma característica presente nos elementos que serão analisados. Então, por exemplo, a minha blusa ela é azul escura. Tá? A minha variável é o quê? A cor da minha blusa. Tá certo? Então, por exemplo, eu tenho barba. Então, a minha variável aqui é a minha barba. Beleza? A cor da minha barba também pode ser outra variável. São características. Certo? Então, a altura de uma pessoa é um tipo de variável, chamada de quantitativa, pois indica uma quantidade, um valor numérico que descreve essa variável. Então, toda vez que eu me referir a alguma variável que envolva número, nós vamos trabalhar com a nossa variável quantitativa. Por exemplo, a minha barba, ela não é uma variável quantitativa, mas a quantidade de fios nela, aí sim é uma variável quantitativa, né? Trabalhando com números, porque podem existir milhares de fios, né? Bem, quantitativo, no caso da variável, representa quantidades numéricas. A altura, o pé de uma pessoa, certo? Então, nós vamos nos deparar com esse tipo de situação. Já a cor dos olhos é um tipo de variável chamada de qualitativa, pois indica uma propriedade, uma característica que não pode ser descrita por meio de números. Como, por exemplo, deixa eu visualizar aqui. Pronto. A simetria do seu rosto. Simetria do seu rosto, ela tanto pode ser uma variável quantitativa quanto qualitativa, certo? Mas, por exemplo, deixa eu ver, a cor desse copo. A cor desse copo é preta. É uma variável qualitativa. É uma característica desse nosso copo. Agora, quanto de água esse copo comporta? Já é uma variável quantitativa, porque vai determinar quantos ml, quantos litros ele comporta, né? Então, qualitativa, no caso da variável, indica propriedades ou características. Então, aprendemos a principal diferença entre uma variável quantitativa e uma variável qualitativa. Bem, as variáveis a serem analisadas estatisticamente são identificadas em uma amostra. Vamos definir, né? Uma espécie de conjunto formado por elementos de determinada população. As amostras elas podem ser subdivididas em classes, ou seja, subconjuntos que diferenciam propriedades da variável escolhida. Então, eu posso ter em uma amostra várias classes. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. E tudo isso daqui nós vamos chamar de população, certo?
Então, na biologia, vocês podem visualizar, por exemplo, o filogenético de um animal, qual é a família daquele animal, entende? Tudo isso nós vamos trabalhar com amostra, classe e população. Beleza? Frequência absoluta e relativa. A frequência absoluta, gente, ela é o número de elementos de determinada classe. Então, em outras palavras, basicamente, é o número de repetições de um elemento da amostra. Considere que, por exemplo, em uma amostra, a cor dos olhos dos alunos ficou distribuída da seguinte forma. Tem aqui os meus alunos, né? O Augusto, o Jorge, a Helena, o Carlos, a Luísa e o Gabriel. E a cor dos olhos de cada um. Azul, preto, preto, castanho, preto e castanho. Beleza? Então, ó, nesse tipo de amostragem aqui, nós chamamos, né? A cor de olhos pretos, preto aqui, ó, tá em maior quantidade, né? Maior frequência. Assim podemos dizer que a frequência absoluta da cor de olhos pretos dessa amostra é 3. Beleza? E no caso da de castanho, a frequência absoluta da de castanho são 2. E por último, a de olhos azuis é 1. Então, basicamente a frequência absoluta é a quantidade que você vai ter do seu dado, da sua informação, tá certo? É bem simples a frequência absoluta. Ela é até um conceito muito fácil da gente definir, tá certo? Bem, já a frequência relativa é um pouco diferente. Frequência relativa é o resultado da divisão da frequência absoluta pelo total de elementos. Vamos pegar esse nosso mesmo exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó, a amostra contava com 6 alunos, né? Augusto, Jorge, Helena, Carlos, Luiz e Gabriel. Beleza? Como a frequência absoluta para os olhos pretos foi 3, ó, preto, eu tenho 3 elementos aqui. Então vai ficar 3 dividido pelo total, que é quanto? 6. Ou seja, se a gente simplificar, vai dar 1 meio, que é igual a 0,5, né? Ou em outras palavras, eu posso escrever como 50%. Geralmente, a frequência relativa ela é uma unidade dada em porcentagem, tá certo? Pelo simples fato de ser mais fácil de organizar nos nossos resultados. Então, a gente pode dizer que 50% dessa turma tem olhos pretos, tá certo? Ou, em outras palavras, falando até melhor, né? 50% dessa amostra. Né? Muito mais bonito a gente traduzir dessa maneira. Então, ó, frequência absoluta, você pega. Frequência absoluta é a quantidade. Então, coloquei aqui, ó, preto, castanho, azul, verde. Né? E os totais. Aí você começa a divisão. 3 dividido por 6, 0,5. Que é a mesma coisa que 50%. 2 dividido por 6 é igual a 0,3333, ou seja, 33,3%. 1 sobre 6 é a mesma coisa que 0,1666, ou seja, 16,67%. E 0 dividido por 6 dá 0, né? Vai dar total de 0%. E se eu quiser dividir 6 dividido por 1, né? A minha frequência relativa, eu vou ter o meu 100%, né? Total de elementos são 6, né? Então, tenho o meu 100% aqui. Beleza? Então, não tem nada demais aqui que a gente não tenha visto. Os intervalos, essa parte é interessante. Os estudos estatísticos nos auxiliam na análise de informações por meio de tabelas e gráficos, tornando essas informações mais claras e objetivas. Em algumas situações, o excesso de informações torna impossível a representação dos dados em uma tabela. Uma opção é o agrupamento de dados em intervalos. Por exemplo, eu tenho aqui a altura de um certo grupo de pessoas, certo? Do Antônio, da Beatriz, do Bernardo, do Carlos, do Celso, do Danilo, do Diego, do Fábio, do Everton, do Gabriel, do Gustavo e do Heitor. Todos eles aqui, ó, percebam as unidades de medida, né, que são dadas em metros, e as suas respectivas alturas. E aí, nada demais. Beleza. Então, ó, nós podemos representar esses dados, galera, em uma tabela de classe, organizada por intervalo de altura. Então, eu realizei aqui, ó, a minha classe A é uma altura de 1,60 m até 1,69 m. Da classe B é de uma altura de 1,70 m até 1,79 m. Então, eu tenho aqui uma variável de 0,9, né, das minhas alturas. Da classe C, de 1,80 m até 1,89 m. E da classe D, nós temos de 1,90 m até de 1,99 m.
É até mesmo, nós utilizamos isso na classificação do IMC, né? IMC de tal valor até tal valor, IMC diz até outro valor, né? Que eu posso determinar. Então, tudo isso a gente utiliza por questão de organização dos nossos dados, até mesmo para ficar mais compreensível a nossa visualização. Lembra que nos gráficos o intuito era deixar tudo mais visível e didático para que todos possamos entender. Nos intervalos é basicamente a mesma coisa. Então, a representação do intervalo tem essa simbologiazinha aqui, tá certo? Por exemplo, de 1,60 m até 1,70 m. Então, vou ter, tem o Carlos, 1, o Bernardo, 2. O Gabriel, 3 e o Gustavo, 4, né? Então, a frequência absoluta são 4. Lembrando que a frequência absoluta é o total de elementos, né? Que estão nesse intervalo. Então, de 1,70 a 1,80 nós temos 5, que no caso são a Beatriz, o Danilo, o Diego, o Fábio, o Everton, na verdade. E de 1,80 até 1,90 nós temos, vejamos, o Celso e o Heitor, são só 2. E por último, de 1,90 até 1,99, que nós podemos deixar somente 1,99 mesmo, a gente decidiu colocar o Antônio, que é o único que tem 1,91. Bem, intervalos ou faixas, eu não gosto muito de usar essa nomenclatura faixas, mas se você quiser utilizar, pode utilizar, beleza? Eles são representados por essa simbologia aqui, ó, e compreendem um menor valor, enquanto o maior valor entra na classe seguinte. Ou seja, são válidos os valores iguais ou maiores que o limite inferior e menor que o limite superior, que é o que está nesse intervalo, né? Bem, medidas de tendência central, moda, Hall e mediana. A moda, gente, eu acho que vocês até lembram disso no 8º ano, né? Quando nós falamos em moda, nós queremos dizer o que está em tendência, o que todo mundo está usando. Ah, ele é modinha. Ah, ela é modinha. Ela faz o que todo mundo está fazendo. Ele faz o que todo mundo está fazendo. Então, a moda é o que mais tem. Beleza? A gente pode usar essa definição. Mas vamos ver também a definição matemática. Moda é o elemento com a maior frequência absoluta na amostragem, ou seja, o que tem mais vezes ali. Para compreender esse conceito, vamos lembrar do exemplo da cor dos olhos na aula anterior, que nós vimos aqui. Ó. A gente viu, né? Qual é a moda aqui? Você concorda comigo que é o preto, porque ele é o que aparece mais? Então, ó, nessa amostragem, a cor de olho preto tem frequência absoluta 3. A de olho castanho tem frequência absoluta 2. E a cor de olho azul tem frequência absoluta 1. Logo, a moda dessa nossa amostragem é ter olhos de cor preta, porque é o que tem em maior quantidade. Nada demais. O Hall, gente, consiste na organização dos dados de uma amostragem em ordem numérica crescente ou decrescente. É interessante que nós escolhamos esse nosso método. O Hall que eu gosto de utilizar é o Hall em uma ordem crescente, do menor para o maior, beleza? Então, ó, por exemplo, o conjunto 55, 49, 84, 68, 55, 48, ele é escrito em Hall decrescente, do maior para o menor. 84, 68, 55, 55, porque tem 2, né? Então, tenho que reescrevê-lo 49, 48. Então, ó, por exemplo, os automóveis aqui usados, no caso em valores em reais, né? Eu tenho o Monza, o Opala, o Audi A3, o Vectra, o EcoSport e o Honda Civic. Cada um dos preços deles aqui. Então, se eu quiser escrever em Hall crescente, basta eu fazer do menor para o maior. Então, perceba que aqui eu tenho o menor para o maior valor. E a mediana é muito simples. A mediana ela é o termo central de uma amostragem em Hall. Lembra que para a gente fazer a mediana, primeiro a gente tinha que organizar os nossos dados. Após organizar os dados, a gente ia cortando os extremos até chegar no meio. Lembrando que, se a sua amostragem ela tiver elementos em quantidade par, ou melhor, ímpar, né? Você vai ter só uma mediana. Tá certo? Por exemplo, vou botar aqui, já vou botar em Hall, tá certo? 3, 5 e 9.
Se eu quisesse saber a mediana, eu começava cortando os extremos, 3 e 9. Sobrou quem? O 5. Minha mediana, então, é 5. Já quando a quantidade é par, a quantidade dos meus elementos é par, como aqui vocês podem visualizar, ó, aqui eu tenho 6 elementos, né? Então, vamos cortar do extremo até a gente chegar no meio. Corto um daqui, corto o outro daqui. Já estão em rol, lembrando, tem que estar em rol. Corto um aqui, corto um aqui. Quando sobrar dois elementos, você tira a média entre esses dois elementos. Ou seja, soma os dois e divide por 2. Então, mediana é 35.600 mais 36.900 dividido por 2. São os nossos valores aqui. Somados os dois, vai dar 72.500 dividido por 2, que é igual a 36.250. Ou seja, a nossa mediana entre os valores dos nossos automóveis usados. Certo? Bem, gente, essa foi a nossa videoaula, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários do Classroom. Realizem as atividades passadas para casa. E até a próxima. Valeu!